Vai avançar agora porque no meio dessa tensão entre os poderes, o presidente Lula se reuniu hoje com o deputado José Guimarães, o líder do governo, na Câmara. E a Raniele acompanhou e traz pra gente. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, aqui no Palácio do Planalto, depois de mais de 2 horas de reunião, a portas fechadas, com ministros palacianos e líderes do governo, Zé Guimarães, do PT do Ceará, falou com a gente e disse que Lula pediu prioridade às pautas econômicas no Congresso Nacional. Dentre elas, o PERSE, aquele programa de ajuda ao setor de eventos que deve ser reformulado, além da regulamentação da reforma tributária e também os vetos do Congresso Nacional. A sessão do Congresso era para ter sido realizada nessa semana, mas foi adiada para ter mais tempo de renegociar, inclusive o corte de 5,6 bilhões de reais às emendas de comissão. O governo pretende recompor parte desse corte de 3 a 3,6 bilhões de reais nesse tipo de emenda. O líder também disse que não há crise com o Congresso, sobretudo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que Lira pode até falar com o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Padilha, de acordo com o Zé Guimarães, está disposto. Vamos escutar o trecho da fala dele. Não tem crise, não. Qual foi a matéria que interditou a votação das medidas econômicas? O que aconteceu essa semana foi a pauta, desde a votação do Brasão, que temos requerimento do MST, mas tudo dentro da normalidade. Fazendo a articulação na Câmara e, evidentemente, que Padilha está disposto a conversar com o presidente Lira na hora que ele se dispuser. Não tem crise sobre isso. Bom, e dentre as pautas econômicas que podem afetar as contas públicas está a PEC do quinquênio, que foi aprovada nessa semana no Senado Federal. A gente reforçou bem isso aqui ontem e preocupa, sim, o governo. Zé Guimarães disse que vai orientar voto contrário quando essa PEC chegar à Câmara dos Deputados e que isso pode quebrar o país. Vamos ver. A PEC prossegue, ela vai quebrar o país. Quebra o país e quebra os estados. Não tem o menor fundamento, na minha opinião, o presidente não falou sobre isso, é a opinião minha como líder da Câmara. Essa PEC não pode, ela quebra fiscalmente o país. Eu não sei como é que o Senado aprovou isso. Bom, eu questionei também o líder sobre as instalações das CPIs, comissões parlamentares de inquérito, que podem afetar a imagem do governo. De acordo com Zé Guimarães, não há preocupação por parte da presidência, porque nenhuma atinge a imagem do governo federal, que trabalha já há algum tempo para melhorar, aumentar a popularidade. Bom, Ananias, é isso. A gente vai aguardar para a próxima semana essas pautas de votação, inclusive no Senado Federal, que tem previsão para retornar com o seguro DPVAT e o governo também abrir um crédito suplementar de mais de 15 bilhões de reais. Eu fico por aqui, boa noite para vocês, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Obrigado, bom fim de semana, Raniele Veloso, de Brasília. Olha, lembrando que na próxima semana o presidente Lula terá reuniões com Arthur Lira, presidente da Câmara, e também com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Você sabe que a relação está complicada de Lira com o governo. O próprio presidente Lula bancou a permanência do ministro Alexandre Padilha no cargo, mesmo depois de Lira ter dito que ele é um desafeto pessoal, que é incompetente. O presidente deu de ombros e garantiu a permanência de Padilha no posto da relação institucional do governo. O que você acha que vai sair desse encontro, hein, Kátia? A gente vê um presidente da Câmara insatisfeito, tornando público um desafeto dentro do governo. Na sequência, o presidente Lula mantendo este aliado no cargo e a gente viu um recuo do Lira depois. Ele não seguiu no enfrentamento. E vai ter uma reunião segunda com o presidente Lula. O que você acha que vai sair daí? Vai sair olha, companheiro Lira, a situação é essa aqui e vai ficar assim, vamos ver o que é que a gente... Não, você narrou bem, Ananias, né? Os fatos, os eventos e tudo. O que o Lira, de uma certa forma, o que o Lira queria era essa conversa. Mas antes de proporcionar essa conversa, o que o presidente Lula fez? Mandou um recado, eu vou lhe ouvir,
Mas não vai ser as coisas vão ficar do jeito que estão. O que me parece, Kátia, que o Lula no terceiro mandato, quanto mais pressionado, mais ele se nega a ceder à pressão. Você viu Arthur Lira publicamente pediu a cabeça do ministro Alexandre Padilha. O presidente reagiu e disse que não. Não duvido nada que essa conversa já estivesse sendo tratada, né? Esse diálogo. Mas e aí Lula aproveitou o momento para dizer assim, ó, a gente vai conversar, mas não venha falar em tirar ministro, vamos ver o que é que a gente tem para acertar. Eu acredito que dessa conversa aí vai sair definitivamente o entendimento de como vai se comportar o governo na eleição da Câmara. João? Olha, o Padilha está numa situação... Tem dois ministros que estão numa situação complicada. Um mais junto ao presidente e o outro mais junto à sua função institucional. O Padilha é o ministro da Relação Institucional que não tem poder de... Não é o perfil do Padilha, né? Porque, na verdade, o ministro de Relações Institucionais tem que ser um mala, né? Um internacional, um cara que saiba, que conheça todos os podres de todo mundo e todos os caminhos das pedras ali no Congresso. Não é o caso do Padilha. O Padilha é um cidadão, gente boa. E gente boa não dá para ser ministro de Relações Institucionais, tem que ser um cara duro. E o ministro, eu acho que a pior condição hoje é do ministro das Comunicações, Paulo Teixeira. Porque simplesmente o governo não consegue engatar uma comunicação, embora com dados positivos, embora com políticas públicas, não consegue engatar uma comunicação, o governo funciona analogicamente ainda. E isso o presidente já deixou claro em algumas reuniões internas do Partido dos Trabalhadores que o partido tem que se atualizar. Quando ele está falando claro publicamente, reclamou da comunicação do governo. Pois é, então quando ele diz que o partido tem que se atualizar, tem que entender como é que a banda está tocando, ele está dizendo, Teixeira, ou tu faz um upgrade aí. Pimenta. Paulo Pimenta, desculpa, eu disse Paulo Teixeira. Porque os ambos são paulistas, né, se não me engano. Mas o que acontece? Ou tu se atualiza, ou eu vou ter que te tirar. O problema, sabe qual é? Porque se botou um cara que é político. Por exemplo, eu vou dizer o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta daria bom na relação institucional. Tem mais trânsito ali. Tem mais trânsito. Mas o que o Paulo Pimenta entende de comunicação e mídia social? Nada, cara. Me desculpe. Foi simplesmente um arranjo político para uma área que não dá para dar arranjo. Vamos lá. O Pimenta não tinha. O Pimenta porque foi uma vez diretor de comunicação do PT. Que a direção ali é feita pela divisão das das tendências que tem votos. Dentro do partido. Tá aí, reunião. O presidente não pode arriscar a eleição dele em cima de uma pessoa que não é que o cara seja incompetente, é que ele não é vocacionado para aquela área, né? Tá aí, olha, a gente vai acompanhar, claro, essa reunião na próxima semana, 2 reuniões importantes, no futuro dessa relação entre o governo e o Congresso Nacional. Bom,